Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas sobre produtos financeiros. Desta vez vamos falar sobre LCI e LCA. Já falamos sobre caderneta de poupança e sobre CDB. Se você não viu ainda, convido a assistir, vou deixar no card para facilitar. E hoje vou compartilhar também uma apresentação que eu preparei para facilitar aqui o nosso diálogo, a nossa conversa, mas direcionada, né? Para a gente não perder muito tempo. LCI, o que que é isso? Para a gente começar a entender essa sopa de letrinha e facilitar o nosso dia a dia. Então, letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio. Nossa, que é isso? Eu vou investir nisso. É legal? Compensa? Não compensa? Qual a diferença de um CDB? Qual a diferença de uma caderneta de poupança? É muito complicado? Então vamos começar a desvendar. Por que que eu trouxe os 2 produtos juntos? Eles têm muita familiaridade, muitas questões parecidas, então a gente pode tratar até em conjunto, não precisaria ter uma aula só sobre LCI e uma aula só sobre LCA. E você vai começar a entender isso, tá bom? Então, primeiro ponto, a gente precisa entender que a letra de crédito imobiliário e a letra de crédito do agronegócio foram criadas, instituídas em 2004. Então, isso já tem um tempo, mas não é de tempo, como a gente viu a caderneta de poupança, que tem quase aí 200 anos da sua existência. Então, é um produto novo, é algo que as pessoas ainda não conhecem, não sabem muito a sua familiaridade, principalmente para quem está dando o primeiro passo aí no mundo dos investimentos. E é importante, sim, a gente conhecer. Quando a gente trata do LCI, LCA, é como o CDB, como a caderneta de poupança, ou seja, eu vou lá, coloco o dinheiro por meio do banco neste produto e o banco pega esse dinheiro e repassa para alguém. Ou seja, LCI e LCA, no final do dia, é uma forma de empréstimo. Eu estou investindo para alguém que vai usar esse recurso para uma determinada finalidade, que no caso ou é uma finalidade imobiliária ou é uma finalidade do agronegócio. Então, a gente tem que sempre lembrar quais são essas finalidades, qual que é o uso que essa instituição vai fazer desse recurso, porque conforme a finalidade, o uso, existem alguns benefícios, alguns tratamentos diferenciados que nos ajudam a começar a entender e também aproveitar desses benefícios. Eles são títulos privados, ou seja, as instituições financeiras que nos oferecem. Não é o governo, por exemplo, que faz essa liberação, não é, por exemplo, uma empresa que emite um documento, a gente até vai falar numa outra aula, que documentos emitidos pela empresa tem basicamente dois debêntures ou ações. A gente mais para frente vai chegar nesse tópico. A gente também tem que lembrar que a LCI e a LCA são títulos caracterizados aí como renda fixa, ou seja, ele consegue mostrar para a gente que tem um valor que foi investido, ele consegue falar para a gente que vai existir um determinado retorno atrelado ou uma taxa pré-fixada ou a uma variação de um indexador, seja IPCA, seja CDI. Então, ele tem essa característica, a renda é fixa, ou seja, eu consigo ter uma previsão, uma ideia dessa renda por conta dessas questões, dessa marcação deste produto. Além disso, não existe taxa de administração. Então, muitas vezes as pessoas acabam não investindo, não colocando, porque pensa, nossa, tem taxa, tem isso, tem aquilo, deixa eu continuar na caderneta de poupança. Então, é um produto que também, que assim como o CDB, também não tem taxa de administração, perfeito?
Além disso, esse valor, quando você investe, ele é atualizado diariamente, coisas que não acontecem lá na caderneta de poupança. Então, é importante para a gente saber disso. Além disso, ele tem mais uma característica que ele é garantido pelo FGC, tanto LCI quanto o LCA. Ou seja, a gente vai até trazer aqui no final que assim lá como o CDB, ele também tem essa questão que na hora de você investir, te traz um pouco mais de segurança para comparar até com uma poupança, com o CDB e você começar a fazer esse seu processo de diversificação conforme os seus objetivos, tá bom? Além disso, a LCI e a LCA, eles têm uma característica de carência. Então, é raro a gente achar uma LCI, LCA de um dia, de liquidez diária. Então, até tem, se eu não me engano, o Banco do Brasil, ele oferece alguns produtos que você consegue ter um pouquinho aí dessa flexibilização, mas é bom sempre observar, porque nem sempre está disponível. Algumas outras instituições oferecem, por exemplo, com 3 meses de carência, com 2 meses de carência. O que seria essa carência, Cíntia? Ou seja, durante esse período de 3 meses, 2 meses, você não pode resgatar essa aplicação. Você não pode mexer nela, ela tem que continuar lá. E por conta dessa característica, você acaba tendo alguns outros benefícios e, consequentemente, também acaba melhorando aí a performance da taxa. Então, é algo que temos que observar. Então, pensando aí de uma liquidez diária, pensando numa reserva estratégica, não serviria tanto o LCI e o LCA, perfeito? Então, vamos pensar quando eu tenho um produto, a gente falou que pode ser pré e pós, a gente já explicou um pouquinho disso lá na hora que a gente falou do CDB, mas resgatando aqui a temática, o assunto, deixa eu minimizar eu aqui, para evitar a fadiga. Então, os títulos pré-fixados é aquele que, com o rendimento e o valor dos resgates, são conhecidos no momento que você faz o investimento. Então, como exemplo aqui, investir lá R$ 10.000, eu sei que eu vou retirar 11.000 depois de um ano, ou seja, R$ 1.000 de rendimento, nesse exemplo de prazo de um ano, e uma taxa de 10% ao ano. Qual que vai ser o grande pulo do gato aqui, tanto da LCI quanto da LCA? Ambos não têm imposto de renda. E eu trouxe aqui um exemplo para vocês visualizarem o impacto e a diferença. Então, taxas pré-fixada, na hora que eu faço a aplicação, eu já sei quanto que vai render até o final. Independente se a Selic subir, se a Selic cair, não importa o que acontecer com ela, eu tenho garantido aquela taxa. Qual que é a questão que eu tenho que ficar de olho e começar a observar? Como que está esse cenário econômico? Será que vale a pena eu pegar uma taxa pré neste momento para garantir algo? Ou será que a tendência é de aumentar essa taxa Selic e eu acabar perdendo, sei lá, vamos pensar que hoje eu consegui essa taxa de 10 e daqui a pouco a Selic sobe, 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 ela está 14. Eu vou ganhar 10 ao invés de 14. E aí você pode me perguntar, mas Cíntia, como que eu vou ficar olhando isso? Sinceramente, você não precisa ficar olhando isso. O que você precisa definir é o prazo do que você quer, como que você tem, quais são as opções que você tem hoje, e observar sempre o que você está fazendo naquele momento. Então, eu, no caso, eu sempre olho tanto pré, pós, olho o meu cenário atual, a tendência está de alta, está de baixa, mesmo que for de alta, eu vou ensinar para vocês num outro vídeo como que vocês buscam a informação da expectativa do mercado em relação à taxa de juros, em relação à inflação, em relação à variação do dólar, por exemplo. Então, onde você pode se munir de informações oficiais para te ajudar nisso. Mas, de antemão, não se preocupa com isso, principalmente se você está começando, então eu digo por experiência própria e por curiosidade, eu acabava fazendo o quê? Se tinha a opção pré e tinha a opção pós,
Muitas das vezes eu colocava nos dois, até para eu começar a entender o impacto. Qual que é a diferença de um e de outro? Qual me trouxe mais retorno em relação ou detrimento a um e outro? Então, é algo interessante para você que está aprendendo entender o funcionamento de um e outro e você começar a tirar as suas próprias conclusões e entendimento de como você vai definir. O que vai ajudar bastante, primeiro, é o prazo. É 1 ano, 2 anos? Então, às vezes, 1 ano, 2 anos, pode ser que a taxa pré esteja atrativo para aquilo que você quer, em detrimento à taxa atual Selic, ou não, a taxa pós pode ser que esteja mais vantajosa, então você vai olhar aquele momento, vai ver, nossa, a taxa Selic está 2, eu estou conseguindo uma taxa de 10% aqui para 2 anos. Olhei lá a expectativa futura dessa taxa, está aí 5, 6. Vou garantir meus 10 aqui, entende? Então é isso que a gente vai começando com o tempo, aprimorando, entendendo, mas não se prenda neste momento nisso. Se prenda o que você quer. E primeiro passo, conseguir guardar. Eu acho que esse é o principal ponto. A maioria das pessoas não investem, seja numa poupança, seja no CDB, numa LCI, no CA, porque elas não conseguem poupar. E nós precisamos passar desse estágio, tá bom? Continuando aqui, a gente tem o pós-fixado também, que é aquilo que a gente fala lá no CDB. A taxa de remuneração é conhecida no momento da aplicação, mas você só vai saber quando vai resgatar no vencimento. Então, a gente falou, o valor que eu vou resgatar é 100% do CDI, só que hoje o CDI está 2%. Amanhã ele pode estar 3%, ele pode estar 5%. Então, hoje, oficialmente, eu não sei exato quanto eu vou receber, mas eu sei que tem uma taxa atrelado a ele. Por isso que ele tem a característica de títulos de renda fixa, ou seja, existe uma determinação correlacionada ali àquele título, tá bom? Então é importante, geralmente, a LCI, LCA é atrelado ao CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é bem próximo da Selic, combinado? Então, nesse exemplo, o mesmo os 10 mil que eu investi lá, hoje eu não sei quanto que eu vou ter de rendimento, eu tenho uma expectativa, uma projeção, que pode ser mais ou menos, dependendo do que vai acontecer nos próximos 12 meses. Combinado? Imposto de renda. Imposto de renda, a gente falou que para o CDB, a gente tem essa questão, essa aplicação, essa tabela. Para LCI e LCA, não temos imposto de renda, olha que legal. E aqui ela começa a ser parecida com a caderneta de poupança, com um grande diferencial. Rende mais do que a caderneta de poupança. Então, a atual, né? A gente pode ter alguns casos em que a poupança antiga rende mais. Então, é importante a gente sempre avaliar. A LCI e a LCA, então, a partir de 2004, após a sua criação, teve um benefício fiscal de que para pessoas físicas não teria imposto de renda. Para pessoas jurídicas, existe sim o imposto de renda. Então, muita atenção por onde que você vai investir. Geralmente, para pessoa jurídica, acaba nem existindo muita disponibilidade para essa aplicação, correto? Então, imposto de renda zero. Então, se a sua preocupação de tentar encontrar um outro investimento parecido com a caderneta de poupança, você achou. Além disso, IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, por ter carência, geralmente de 60, 90 dias, acaba o IOF não se fazendo presente, porque o IOF é para quem tem aplicações e que faça ali o resgate inferior a 30 dias. Então, também acaba não sendo aplicável por conta da carência. Tudo bem? Então, aqui isso é muito importante.
Além disso, como que eu vou poder calcular, simular? Eu posso usar lá a calculadora do cidadão, tanto fazer uma simulação de qual que é o valor futuro desse meu aporte, dessa aplicação, então eu vou lá, pesquisei, vi que tem uma LCI aqui que paga 10% ao ano, vou lá, faço a simulação, quanto que eu vou colocar, qual que vai ser esse retorno. Ah, ele está falando que é uma variação do CDI, então eu consigo também fazer uma correção de valores, colocando aqui o CDI, a TR ou outros indicadores para me auxiliar nessa escolha, tá bom? Então, você não precisa ser gênio aí das contas, apenas entender onde buscar as informações. E não se prenda muito nisso. Se prenda em poupar, investir, ganhar aí os seus recursos por meio do seu trabalho e, com isso, saber o que fazer com ele, ou seja, dar um destino, um carimbo. Continuando, trouxe um exemplo bem simples para você saber qual que é a diferença, supondo que eu encontre um CDB e uma LCI com a mesma remuneração. O que acontece? Geralmente, por conta da LCI e LCA não ter o imposto de renda, eu acabo achando um CDB com taxas de juros maiores do que LCI e LCA, ou seja, como se já tivesse o desconto do imposto sem eu perceber, de forma mais implícito ali na determinação da taxa. Mas vai ter casos que eu posso encontrar, sim, uma LCI e um CDB com taxas parecidas. E aí, o que é importante observar? Então, se eu aplicar R$ 1.000 num CDB, a taxa de 0,5% ao mês, durante 11 meses, aqui eu quis deixar 11 meses para mostrar ainda que está na faixa de 20% do imposto de renda, essa aplicação vai me dar um rendimento de R$ 1.056,40, um imposto de renda de R$ 11,28 e um valor líquido de R$ 1.045,12. Já na LCI, a mesma característica, IR, zero. A aplicação que rendeu 1.056 terá de IR, zero. E o meu valor total vai ser R$ 1.056,40. Aí você vai me perguntar, Cíntia, então a LCI é melhor que o CDB? Depende da taxa de juros, depende do tempo, da finalidade que você quer utilizar aquele valor. Então, é importante a gente observar. Você pode me perguntar também, Cíntia, preciso de muito para começar a investir no CDB, LCI? Não. Algumas instituições você tem a possibilidade de acessar esse produto a partir de R$ 1. Algumas outras instituições pedem R$ 100, outras vão pedir R$ 500. Então, antigamente precisava sim de muito, 50 mil, 30 mil. Hoje já está muito mais fácil, muito mais acessível. Como a gente falou, tem a garantia do FGC, até 250 mil por CPF e por instituição, limitado ao teto de 1 milhão, ou seja, a cada período de 4 anos que tenha alguma ruptura nessa instituição que eu possa, porventura, ter uma LCI, um CDB ou uma caderneta de poupança, eu tenho essa questão garantida e protegida pela instituição Fundo Garantidor de Crédito, ok? E aquilo que a gente falou, como eu estou pegando o dinheiro meu, que eu guardei, que eu poupei, que eu economizei, estou colocando por meio de uma instituição financeira no produto chamado LCI, LCA, eu tenho que observar o risco de crédito daquela instituição. A gente falou um pouco melhor disso lá na aula do CDB. Ou seja, eu tenho que observar a saúde financeira dela. Não é porque tem o FGC, não é porque está tudo certo, resolvido, eu não vou me atentar. Então, eu, Cíntia, determinei um critério de quais instituições eu vou escolher para investir. Tem que ter um rating acima do BB+, aqui. Abaixo disso, eu já fico com o pé atrás, mas isso é Cíntia. Então, vão ter instituições que geralmente vão pagar mais taxas. Então, isso que você tem que observar, você vai falar, nossa, por que essa instituição está pagando mais e as outras menos?
E aí você tem que avaliar como que está o risco de calote, o risco de inadimplência, o risco de daquela instituição não pagar. Então eu tenho que observar isso. Então, como eu estou colocando o dinheiro, por isso que a gente fala que empréstimo e investimento, financiamento e investimentos são a mesma face, né? Que lado eu estou? E eu tenho que observar sim o crédito daquela instituição. Geralmente, quando eu tenho investimentos por meio da instituição que eu já tenho familiaridade, os principais bancos, eu acabo investindo somente naquela. Conforme o tempo, eu começo a observar as corretoras de valores, que elas são uma intermediária. E por ser intermediária, ela me mostra várias outras instituições na qual eu posso também investir. E aqui se faz mais ainda presente essa avaliação, tá bom? Para quê? Para onde? Como usar? Basicamente, para objetivos de curto prazo, ou seja, acima de 3 meses lá da carência, e médio prazo, porque eu tenho alguns produtos que têm vencimento aí de 5 anos, 4 anos, 3 anos, então eu consigo usar esse produto para essa finalidade. Não recomendo para reserva estratégica por conta da carência, somente caso você ache em alguma instituição que já permita resgate imediato a partir do dia seguinte, tá bom? E a LCI e LCA geralmente é atrelada como uma próxima etapa do CDB, ou ainda você pode usar em paralelo ao CDB, tá bom? Nenhum abona o outro. É esse processo que a gente vai fazer no mesmo de desenvolvimento. Combinado? E o próximo tema, vamos falar sobre tesouro direto. Vai dar pano para manga aqui, porque tem muito assunto e assim sucessivamente a gente vai ampliando. Se você ainda ficou com alguma dúvida, com algum questionamento específico da LCI, da LCA, deixe nos comentários. Eu vou olhar cada um deles. Alguns eu já tenho respondido, outros eu falo, opa, vamos fazer um vídeo para que mais pessoas também entendam essa informação e facilite o conhecimento. Aos poucos a gente vai se aprofundando, vai entendendo e vai aprendendo. Espero de coração que tenha ampliado, esclarecido e a gente vai passo a passo caminhando mais nesse mundo, nesse universo de produtos financeiros, tá bom? Beijo para você, vejo vocês nos próximos vídeos. Curta, se inscreva e até mais. Tchau, tchau.